E Marcos não foi demitido por incompetência. Foi demitido por um sistema que não reconhece quando alguém está sufocando em silêncio. Às vezes, o que parece o fim é só o mundo dando espaço para você se encontrar. Marcos não imaginava que aquele dia teria cheiro de fim. Era uma terça-feira comum. Camisa engomada, café tomado em silêncio, trânsito igual aos outros. Sentou-se na mesma cadeira de todos os dias, abriu a mesma planilha, digitou os mesmos relatórios. Às 10h23, recebeu um e-mail com o título: Alinhamento breve com a diretoria. Algo frio, genérico. Mas algo dentro dele já sabia. O corpo pressente o que a mente tenta negar. Subiu as escadas com o coração mais acelerado do que aceitava admitir. Bateu na porta, ouviu o "pode entrar" e sentou. O discurso era limpo, quase corporativo demais. Corte de custos, nova reestruturação, não é pessoal. Seu trabalho sempre foi valioso. Isso não reflete sua competência. Ouviu tudo sem interromper. Apenas acenava com a cabeça como quem já não pertencia mais àquela sala. Quando saiu, trazia uma caixa com suas coisas. Um porta-retratos, 2 livros técnicos, uma caneca com o nome da empresa. O segurança o acompanhou até o carro, como mandava o protocolo. Dentro do carro, o silêncio. Não ligou o motor. Apenas ficou ali, os olhos fixos no volante, as mãos pousadas sobre a caixa, e uma frase se repetindo dentro dele, insistente. E agora? Se o que você está ouvindo aqui te toca de algum jeito, se inscreve no Trilha Interior. Aqui, a gente fala baixinho, mas diz coisas que o coração escuta. Marcos tinha 42 anos, 2 filhos, um apartamento financiado e uma carreira que sempre pareceu sólida. Era engenheiro, gestor, chefe de equipe. Havia recebido prêmios, dado palestras, treinado novos talentos. Mas naquele momento, tudo isso parecia ter evaporado. Não havia escândalo, não havia erro, não havia chance de lutar pela vaga. Só restava o eco da decisão que outros tomaram por ele. Passou o resto do dia em casa, em silêncio. Não contou nada à esposa naquele momento. Disse que estava tudo bem, que ia resolver depois. Deitou cedo, mas não dormiu. E pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que faria no dia seguinte. Era como se sua identidade tivesse sido retirada junto com o crachá. E o mais estranho, no fundo, uma parte dele se sentia aliviada, mas ele não queria admitir isso ainda. Seria como trair toda a estrutura que construiu com tanto esforço. No dia seguinte, acordou no mesmo horário, por hábito, mas não tinha onde ir. Fez café, ficou olhando para o relógio, tentando entender o que deveria fazer. Foram dias assim, desorientados, com a falsa sensação de férias, mas o gosto real da desimportância. Recebeu algumas mensagens automáticas no LinkedIn. Vimos seu perfil. Estamos com uma vaga interessante. Mas nenhuma delas fazia seus olhos brilharem. Porque no fundo ele já sabia. Não queria voltar a ser aquele homem. O problema é que ainda não sabia que homem queria ser. E foi no meio desse vazio que ele começou a escutar algo que há muito tempo havia silenciado. Um desejo antigo. Uma vontade infantil. Algo que parecia bobo demais para levar a sério. Mas que agora parecia ser tudo o que ele precisava. Nos primeiros dias, Marcos tentou manter a rotina viva. Acordava cedo, se vestia, sentava no computador, como se estivesse apenas em home office e não em suspensão existencial. Mas os e-mails diminuíam. As mensagens profissionais viraram silêncio. E a casa, em horário comercial, era outra coisa. Quieta, ecoando os sons da rua, o tic-tac do relógio, o passar de um caminhão distante. Foi só no 4º dia que ele decidiu não fingir. Deixou o celular de lado, desmarcou as conversas que ainda insistia em manter por obrigação e saiu para caminhar, sem pressa, sem destino, somente com a vontade de andar. Talvez para fora de si mesmo. Passou por uma rua lateral que raramente usava. Havia ali uma oficina de marcenaria,
pequena, com cheiro de madeira crua e sons de lixa ao fundo. Uma placa pendurada na entrada dizia: Curso básico. Início este mês. Ele não entrou. Só olhou. E algo nele mexeu. Não era novidade. Ele já tinha sentido isso antes. Muito antes. Na adolescência, passava tardes ajudando o avô a consertar coisas no quintal. Era bom com as mãos. Criava pequenas estantes, molduras, brinquedos improvisados. Mas isso ficou perdido no caminho entre a faculdade e o crachá. Foi engavetado, como tantos outros pedaços de si. Nos dias seguintes, aquela oficina não saía da cabeça dele. Não como ideia de carreira alternativa, mas como uma chance de tocar algo que não fosse virtual, de criar sem planilha, sem KPI, sem reunião. Voltou até lá uma semana depois. Entrou com o corpo tenso, como quem invade território sagrado. O cheiro de madeira molhada o envolveu. As ferramentas penduradas, a luz quente no fundo da sala, tudo parecia mais vivo do que ele se sentia há meses. Foi recebido por um homem calado de meia-idade, que apenas disse: Quer fazer um teste? Pega aquela tábua ali. Marcos pegou. A madeira era leve. As mãos, hesitantes. Mas quando começou a lixar, algo curioso aconteceu. Ele parou de pensar. Não pensava no currículo. Nem na conta. Nem no medo. Só havia ele. E a madeira. Saiu dali sem ter produzido nada útil. Mas pela primeira vez desde a demissão, saiu respirando melhor. Naquela noite, contou tudo para a esposa. Falou da demissão, do silêncio, da caminhada, da oficina. Ela ouviu sem interromper. E quando ele terminou, disse: Você sorriu contando isso. Fazia tempo que não sorria falando de nada. Marcos ficou quieto, porque no fundo, sabia que tinha reencontrado uma parte de si. Não sabia o que faria com isso ainda. Mas pela primeira vez em semanas, não precisava saber. Apenas sentia que, de algum jeito, estava começando. Marcos não virou marceneiro do dia para a noite. Ele ainda tinha boletos. Ainda precisava se explicar para amigos e familiares que perguntavam com aquele tom disfarçado de julgamento: Mas você vai mesmo largar sua carreira? Ele não respondia com raiva, nem com certeza. Só dizia que ainda estava descobrindo outra maneira de viver. Matriculou-se no curso básico da oficina. Ia 2 vezes por semana, nas tardes em que antes estaria em reunião ou respondendo e-mails que não importavam. A princípio, fazia objetos pequenos. Um porta-chaves, um banco simples. Depois tentou uma estante. Errou o encaixe, lixou demais, começou de novo. Mas ali, nos erros e nas farpas, havia verdade. A cada peça finalizada, ele sentia que estava reconstruindo não só objetos, mas a própria identidade. Não postava nas redes. Não falava muito sobre isso. Guardava como se fosse algo secreto, um tesouro só seu. Foi sua esposa que sugeriu, 1 mês depois. Por que você não faz um pra gente? Uma mesa pequena, talvez. Ele fez. Com cuidado. Com tempo. Quando terminou, olhou para a madeira com um orgulho sereno. E então percebeu. Não sentia isso havia anos. Não era sobre ter uma nova profissão. Era sobre voltar a pertencer a si mesmo. Com o tempo, um amigo pediu uma peça. Depois, um conhecido indicou para outro. Ele começou a aceitar, devagar, sem alarde. Aos poucos, o ateliê nasceu. Não como um grande negócio, mas como um espaço onde ele podia existir sem máscara. Hoje, Marcos vive com menos dinheiro, mas com mais tempo. Menos status, talvez, mas com uma paz que não sabe explicar. Ele ainda tem dias difíceis, ainda se preocupa com contas, mas agora sente que cada ação leva seu nome, e não o de uma empresa. Um dia, olhando para suas ferramentas, disse: Antes eu tinha sucesso no papel. Agora, eu tenho paz na alma. Recomeçar do zero não é destruir o passado. É usar tudo o que se viveu para construir algo que finalmente faça sentido. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser radical. Às vezes,
É só o bastante ser sincero com o que faz seu peito respirar melhor. E talvez seja aí que mora o verdadeiro sucesso. Se essa história tocou em algo aí dentro, compartilha com alguém que também esteja sentindo que tá tudo certo por fora, mas vazio por dentro. E se quiser receber mais histórias como essa, com silêncio, alma e sentido, se inscreve aqui no Trilha Interior. Aqui, a gente não ensina, a gente lembra.